né? Bom dia a todos, obrigado aí pelas 33 pessoas que levantaram da cama, né? Nessa quarentena. Vamos iniciar, não vamos esquecer de deixar aí o nosso joinha, né? Para a gente bater os 33, inclusive nos vídeos aí que estão rolando. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre condutores. A gente tem tido o hábito nos últimos anos, né, nos últimos bons anos, na área de engenharia elétrica, de desprezar o conhecimento no dispositivo, no equipamento. Eu lembro que eu passei muitos anos da minha vida profissional sem nunca me preocupar em ler uma norma de produto. Apesar de que, a época que eu me formei, nós tínhamos literatura de produtos. Exemplo, o livro do Valfredo Smith, feito junto com a Siemens. Esse é um livro antigo, né? Ele é antes de eu entrar na graduação, mas meu pai tinha esse livro. Esse é um exemplo forte do Valfredo. Eu acho que todas as graduações à época, a minha nós tínhamos uma cadeira chamada eu tinha uma cadeira chamada de materiais elétricos, onde a gente abordava isso aí, né? E também tinha, quer dizer, ainda tem esse livro, Uma Med ainda é vivo. Você também tem um livro de Uma Med de equipamentos elétricos, né? Que é um tomo, basicamente, uma enciclopédia, é muito voltada para equipamento de média tensão, onde uma Med faz a análise do equipamento por equipamento. Então, mas tirando, né, praticamente esses dois autores, uma Med e o Valfredo Smith, que tem uma literatura específica sobre isso, a do Valfredo antigo, você só vai encontrar em sebo, literatura específica sobre isso, e você tem alguma abordagem de algo de dispositivo ou de equipamento nos livros principais de instalações elétricas, o Cotrim, o Creder e o Nisquier, sendo que o Cotrim é um pouco mais detalhado, inclusive na parte de condutores, apesar de eu até fiz de cabeça essa aula, de tantas vezes que eu já dei essa aula, eu até fiz de cabeça, não consultei necessariamente o livro do Cotrim, mas o livro do Cotrim foi onde eu aprendi há muitos anos a parte de condutores. Ele tem um capítulo pesado que fala sobre condutores. Então, a gente precisa entender condutores para saber onde eu posso aplicar, onde eu não posso aplicar, e para poder tomar uma decisão em algum momento no futuro de qual tipo de condutor que eu vou aplicar. Se eu vou dar ênfase no financeiro, ênfase na mitigação oh, meu Deus, desculpa. ênfase na mitigação de corrosão ou uma série de coisas. Então, eu preciso entender, eu preciso hoje, né? Eu tenho, no meu ponto de vista, a obrigatoriedade de também ler normas de produto, não para saber fazer o produto. Eu e provavelmente a maioria de vocês, se não todos, não são industriais, vocês não vão fabricar. Mas realmente nós precisamos saber algo para poder até ter a aplicação, né? Hoje isso é um pouco mais fácil em função, eu acho que eu já falei para vocês algumas vezes, em função do plano mensal, anual, de acesso às normas que a Target tem, que é o que eu uso. Eu pago um valor mensal, anual, no meu caso foi anual, eu ainda consegui isso muito barato, onde eu tenho acesso, eu não consigo imprimir, mas isso não é problema, onde eu tenho acesso na nuvem a todas as normas brasileiras. Então, isso fica mais fácil, né? Preciso consultar uma norma de produto, é mais fácil. Então, hoje nós vamos falar sobre condutores, que realmente é uma coisa que tem suma importância. Quando eu falo de condutores, quando a gente for pensar num projeto elétrico, eu não olho o condutor em si. Eu olho para poder dimensionar, para poder saber qual tipo de condutor que eu posso aplicar aonde. Eu tenho que entender o conceito de linha elétrica. A minha preocupação é a linha elétrica. E qual é a definição da linha elétrica? Pela NBR 5410. Uma linha elétrica é um conjunto constituído de um ou mais condutores, incluindo aí os elementos de sua fixação e suporte e, quando necessário, a proteção mecânica, tá? E destinada a transportar energia elétrica ou sinais elétricos, tá? Então, o termo, eu estou usando um cabo nu preso no isolador no topo do poste, isso é uma linha elétrica. Eu estou usando um cabo num eletroduto, isso é uma linha elétrica. Eu estou usando um cabo de uma eletrocalha, de um leito, num perfilado. Tudo isso é uma linha elétrica.
E quais são os tipos de linhas elétricas existentes? Quais são as opções? E quanto eu vou saber em cada linha elétrica o quanto que um condutor é capaz de conduzir? Aí eu vou lá na 5410, na NBR 5410, na tabela 33. Aqui é um pedaço da tabela 33, por exemplo, onde ele me mostra o método de instalação, que ele numera, o esquema ilustrativo, a descrição e o método de referência. O método de referência é o que vai me dar a ampacidade sobre determinadas condições. Então, por exemplo, aqui no método de instalação 7, ó, o que é o método de instalação 7? São condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, quando eu pego aquela minha instalação elétrica da minha residência e tem aquele eletroduto, aquele flexível chamado corrugado ou até um rígido embutido em alvenaria, eu sei que esse método de instalação é o número 7, o número dele não é o mais importante. O mais importante para mim é que eu sei que quando eu for procurar na tabela de ampacidade, eu vou procurar pelo método de referência B1. Mas eu posso ter, essa tabela é grande, na verdade, né? Eu posso ter outras formas, como, por exemplo, aqui, o método 14, onde eu tenho o quê? Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suporte horizontal, eletrocarga aramada ou tela. Onde aí o método de referência, se eu usar um cabo multipolar, se eu usar o cabo multipolar é o método de referência E, se eu usar o cabo unipolar é o método de referência F. Eu quero que vocês prestem atenção e anotem aí, quem estiver anotando, uma coisa importante que nós vamos voltar a esse ponto lá na frente. Reparem que no método de instalação 14, no método 14, que é na eletrocarga, deixa eu até trocar aqui para o ponteiro. No método de instalação 14, ele fala apenas em cabos unipolares ou cabo multipolar. E no método de instalação 7, que é o eletroduto, ele fala em condutores isolados ou cabos unipolares. A gente não viu ainda qual é a diferença entre cabo isolado e unipolar, nós vamos ver na frente. Mas isso é só para vocês já começarem a perceber as nuances das normas. Tá? A gente vai tocar em alguns assuntos lá na frente e o termo genérico que nós usamos no mercado não está na norma. Então, igual a gente falou anteriormente sobre seccionador, interruptor seccionador, essas nuances você precisa entender, senão você não aplica corretamente a norma, tá? E aí, bom, antes de eu começar a gente discutir o que é um condutor unipolar ou o que é um condutor multipolar, nós precisamos ter a velha discussão do quê? A velha discussão do se o cabo é de alumínio ou de cobre. Vinícius, posso usar alumínio? É possível? Não é possível? Onde é que está isso? E aí, aqui é agora que a gente vai ver, num primeiro momento, as diferenças entre o condutor de alumínio e de cobre, as diferenças que nos interessam como executores ou como projetistas, e depois onde é possível, onde é permitido, a aplicação do cabo de alumínio. Então, primeiro, o que nós temos no cabo de alumínio? O cabo de alumínio ele é mais leve e mais barato. O que é mais leve e mais barato? Ele é mais leve e mais barato para mesmo trabalho elétrico, para a mesma capacidade de condução de corrente. Então, se eu tiver um condutor de alumínio para conduzir, por exemplo, 200 amperes, ele vai ter, com certeza, uma seção, abre aspas, bitola, maior do que o cabo de cobre. Mas mesmo ele tendo uma seção maior, ele tem um peso específico menor, então ele é mais leve, ou seja, um cabo, por exemplo, 70 milímetros quadrados de alumínio, ele é mais leve do que um cabo 50 milímetros de cobre, e ele também é mais barato. Em contrapartida, o condutor de cobre ele tem uma maior condutividade, logo, ele tem uma seção menor, tá? Então ele ocupa menos área, e ele tem uma melhor conexão. Bom, a partir do momento que eu vi a palavra mais barato, acabou a vida, né? Eu só quero usar agora o cabo de alumínio. Bom, a NBR 5410,
ela vai me permitir o uso do condutor de alumínio nas seguintes condições. Condição 1, rede aérea externa. Em rede aérea externa, você pode usar o condutor de alumínio. Inclusive faz sentido. Por quê? Porque o fato de ser mais leve é importante. Se eu tiver condutores muito pesados, eu começo a ter que ter uma infinidade de postes. Os postes têm que ficar ou muito próximos, por causa da própria curva, né, da catenária que o condutor vai fazer, e eles começam a ter uma capacidade, uma força, uma resistência muito grande e ficam muito caros. Tá? Então, rede aérea externas, o condutor de alumínio é permitido e é praticamente utilizado na maioria das vezes. Tá? Se eu estiver falando de uma instalação industrial, eu posso usar o cabo de alumínio se eu atender simultaneamente às 3 condições. Primeiro, a seção dos condutores de alumínio precisam ser maiores do que 16 milímetros quadrados. Essa é a primeira condição. Segundo, este estabelecimento, essa unidade consumidora, precisa ter ou uma subestação ou geração própria. E a manutenção tem que ser por um profissional BA5. A classificação BA5 é uma classificação que está na própria 5410, tá? Que é a classificação de influências externas. Nesse caso, é a classificação sob o tipo de profissional ou de pessoa que interage com as instalações elétricas. Eu tenho o BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, sendo do BA1 a BA3 a pessoa normal, criança e idoso ou enfermo, acho que a sequência é essa. O BA4 é o chamado profissional advertido e o BA5 é o profissional qualificado, ou seja, a manutenção tem que ser feita por um profissional igual a mim. Né? Por quê? Porque eu tenho, em função da minha formação, da minha titulação, eu tenho os conhecimentos, ou deveria ter pelo menos, os conhecimentos necessários para avaliar possíveis pontos de aquecimento ou como é que eu faço uma manutenção numa condutor de alumínio. Tá? Então, essas são as condições para a indústria. Se eu sair da indústria e for para uma edificação comercial, eu já comecei a aumentar as exigências. O condutor agora não é mais, no mínimo, não é maior do que 16. O condutor agora tem que ser maior do que 50 milímetros quadrados. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que a edificação precisa ter menos de 6 andares. E a terceira condição é que a manutenção seja feita por um BA5, ou seja, por um profissional igual a mim. Eu já vou explicar o porquê isso, tá? E onde o cabo de alumínio é terminantemente proibido? Ele é proibido, ele é vedado, ele está claro isso, tá? É tão importante que está escrito. Ele é proibido em estações residenciais. Instalações residenciais eu não posso usar cabo de alumínio. Ele é proibido em locais de alta afluência de público. Por exemplo, hospitais, shoppings, teatro, cinema. E ele é proibido em qualquer local onde eu tenha condições de fuga em caso de incêndio, condições difíceis. Tá? Por que tem isso tudo? Gente, no Brasil, isso é uma característica do Brasil, isso não é uma característica do mundial. No Brasil, nós temos dificuldade, e começou a cachorrada, né? A vida dava boa. No Brasil, nós temos dificuldade na conexão, em tecnologia de conexão. Tá? Quando eu vou fazer a conexão do cabo de alumínio, lembra que ele tem uma pior condutividade? Cabo de alumínio com barramento de cobre ou com outra coisa, eu preciso tomar alguns cuidados, eu preciso ter conectores apropriados, uma mão de obra qualificada e alguns cuidados em função disso. No Brasil, não tem ninguém que tenha mostrado interesse em ter um volume, várias empresas que terem um volume tão grande assim de conectores, um portfólio grande, que isso pudesse sair da norma. Né? A revisão da norma, a última revisão da 5410, a que está em vigor hoje, é de 2005, teve uma errata de 2008, ela está em revisão, eu confesso que eu não participo da reunião, tem mais de 2 anos, mas até onde eu sei, esse ponto não está sob alteração. Existe uma nota da norma que, a partir do momento que nós tivermos melhoria nas condições de conexão de alumínio no Brasil, essas exigências poderiam cair ou serem simplificadas. E agora vamos entender o conceito da comissão que estava lá. Bom, se eu tenho um problema de conexão não em função do alumínio em si, mas
do resto dos nossos outros problemas de mão de obra e de tecnologia de conexão aqui no Brasil, especialmente no Brasil, significa que eu tenho mais risco de ter pontos quentes, e mais risco de ter pontos quentes ou mais risco de ter incêndio. Então, o que eu faço? Numa instalação industrial, se eu tenho uma subestação, se espera, né, que você tenha uma manutenção melhor, né? Porque alguém tem que operar no 13.000 volts, aí já não pode ser qualquer um. Então, se eu tenho uma subestação, eu já tenho ou deveria ter tido uma preocupação maior em projeto e qualidade de execução. Não é ou não deveria ser o pedicista. E se eu tenho uma manutenção realizada por um profissional qualificado, ok, esse cara sabe tomar conta das coisas. Tá? Se eu for para uma comercial, eu tenho que ter a manutenção no BA5, eu aumentei um pouquinho a seção e eu deixei o prédio baixo. Por quê? Porque mesmo se tem um problema, tem um incêndio, eu ainda consigo evacuar o prédio sob condições razoáveis de segurança. Entendam que o profissional que faz o projeto de prevenção e combate a incêndio leva tudo isso em consideração, né? Então, o fato de ter ou não ter uma escada de emergência, se essa escada é pressurizada, se não é pressurizada, condição de fuga, o tempo que a parede resiste ao incêndio, tudo isso é uma avaliação de risco que o profissional responsável pelo projeto de prevenção e combate a incêndio faz. Então, a gente já deu uma adequada, né, em função disso. Então, tem que ser menor do que 6 andares. Mais do que 6 andares, pode ser que o tempo de fuga já demore, né? E onde é que é proibido? Instalação residencial, porque você tem o pedicista trabalhando, a gente sabe disso. Local de alta afluência de público, porque local de alta afluência de público, eu tenho mais exigências normativas. O meu nível de segurança precisa ser maior. Por quê? Porque, na verdade, lá, se tiver um curto-circuito, um incêndio, qualquer coisa, além do problema em si do incêndio, eu não tenho o pânico e muita gente no mesmo local evacuando, posso ter pânico, uma série de outras coisas. É por isso que a norma entendeu isso, é por isso que isso foi desenvolvido dessa forma, com essas exigências e com essas permissões. Tá? Então, diferimos aí, né, o que é o condutor de cobre de alumínio e onde ele é permitido. E uma coisa que não ficou legal ali, que eu devia ter escondido, mas não escondi. E agora, mas os cabos condutores são todos iguais, sejam eles de cobre ou de alumínio? Todo condutor, né, quando ele é isolado, ele tem um material em volta que faz a isolação, né? Que na hora que eu meto a mão, eu não tomo choque. Tá? Eu tenho basicamente, eu vou dizer dois, vou dizer três tipos de material. Um são os condutores cujo a isolação, a cobertura dela é de PVC. Esses condutores têm uma temperatura de trabalho máxima de 70 graus. Por quê? Porque se o condutor, lembre-se, é o condutor é o elemento metálico, seja ele o cobre ou o alumínio, que está encostado, está colado, está preso nesse isolante. No caso, se for PVC, se essa temperatura passar de 70 graus, o PVC começa a perder as características dele. Então, em algum momento, ele vai falhar, essa isolação vai se deteriorar e você vai perder a isolação, então você vai ter um curto-circuito. Tá? Então, os condutores que têm a isolação em PVC, eles trabalham numa temperatura de 70 graus e eu tenho duas normas de produto para ele. Quando é o cabo isolado, a gente vai ver a diferença já já. Quando é o cabo isolado, a NBR NM247, e quando é um cabo unipolar, eu tenho a NBR 7288, tá? Mas eu também posso ter o cabo que, em vez de usar o PVC como elemento de isolação, como polímero para fazer a isolação, eu posso ter aí ou o EPR, esqueci o termo do EPR, ou o XLPE, que ele não tem uma temperatura de trabalho de 70 graus, ele tem uma temperatura de trabalho de 90 graus, ou seja, ele pode ter, ele vai conduzir mais corrente porque ele aceita sob as mesmas condições que o condutor PVC 70 graus, o condutor de 90 graus, ele vai permitir ele vai transmitir uma corrente maior, ele vai ter uma ampacidade maior em função de que ele tem uma temperatura de trabalho maior. Tá? As normas para condutores ou de EPR ou de XLPE são a
867287. Tá errado, tá? Eu acho que a 7286 é o que trata do XLPE. Aqui eu dei uma erradinha aqui. Né? E eu tenho também uma norma, que é a 13248, que esse condutor, além de ter as características de trabalho, ele, em caso de fogo, de queima, a fumaça dele não é tóxica, e esse cabo é um cabo que ele é obrigatório o uso em locais de maiores riscos, como, por exemplo, ambiente assistencial de saúde, em locais de alta afluência de público. Tá? E mais novo, nós temos aí o chamado cabo fotovoltaico, onde eu botei errado mesmo aí de propósito, eu vou te explicar lá na frente por que isso está errado. O cabo fotovoltaico com uma temperatura de trabalho de 120 graus Celsius. Tá? Esses são o resumo do que a gente tem de normalização de cabo, tanto para o lado de CA quanto para o lado de CC. Agora a gente vai ver a diferença entre o cabo isolado e unipolar, depois a gente vai ver as características do cabo fotovoltaico e sua aplicação, né? O que eu posso aplicar aonde no fotovoltaico. A Dilma me lembrou aqui, tá? O EPR é etileno propileno, tá? E o XLPE, se não me falha a memória, é polietileno reticulado. Tá? E o PVC oh, meu Deus do céu, cloreto de polivinilo. Tá? Isso é para nerd, né? Não faz diferença você saber qual é o tipo do polímero, desde que você saiba que seria 70 ou 190 graus, tá? Então, a gente viu lá um trechinho lá na 5410, quando a gente estava vendo os cabos, e ainda ela fala de isolado, unipolar e multipolar. O que é um condutor isolado? O condutor isolado é aquele que eu tenho o condutor, ou seja, o elemento metálico, que pode ser cobre ou alumínio, e ele tem uma isolação. Ou seja, ele tem uma camada, cuja essa camada tem por objetivo garantir a isolação, ou seja, que eu não toque na parte viva. Isso é um condutor isolado. O condutor unipolar, ele também tem o condutor, o elemento metálico, cobre ou alumínio. Ele tem também a isolação, só que por fora dessa isolação, ele tem uma outra camada chamada de cobertura. O motivo de ter a segunda camada tem a ver com aumentar a proteção mecânica ou a proteção física. O que ocorre? O cabo isolado, ou seja, quando ele tem apenas uma única camada, quando a gente olhar na norma, a gente vai ver que esse cabo ele tem uma tensão de isolação de 450/750 volts, ou seja, entre o cabo e a terra ele tem uma isolação máxima de 450 volts e entre dois cabos ele tem uma isolação máxima de 750 volts. Né? E o condutor unipolar, ele não tem uma isolação de 450/750 volts, ele tem, na verdade, uma isolação de 600/1000 volts. Por causa disso, há muitos anos, o mercado não trabalha com a palavra isolado ou unipolar. O mercado, no nosso POAs, nós chamamos o condutor isolado de cabo 750 volts e nós chamamos o condutor unipolar de cabo 1kV. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se você buscar na 5410, onde você aplica o condutor 750 volts, e onde você aplica o condutor de 1000 volts, você não vai encontrar com essas palavras. Por quê? Porque isso não é a terminologia técnica. Você vai encontrar isolado e unipolar. Tá? Por último aqui, o condutor multipolar. O que o condutor multipolar é? Ele tem, na mesma cobertura, vários cabos isolados. Tá? Isso é o condutor multipolar. Eu vou voltar aqui uns slides rapidinho, para a gente ver a diferença aqui bem rápido, tá? Aqui, ó. No eletroduto, eu posso usar o condutor isolado ou, abre aspas, o cabo 750 volts ou cabo unipolar, o cabo 1000 volts. Na eletrocalha,
Eu não posso usar o condutor isolado. Eu não tenho a palavra condutor isolado aqui. Eu tenho apenas cabo unipolar ou cabo multipolar. Tá? É assim que você vai ver o que eu posso usar aonde. Em linhas gerais, eu estou fazendo uma aproximação muito abrangente. Você precisa sempre consultar a 5410, mas em linhas gerais, quando eu tenho condutos fechados, eu posso usar o cabo isolado ou unipolar. Quando eu tenho condutos abertos, que é esse caso aqui, eu não posso usar, se o conduto é aberto, eu não posso usar o cabo isolado, chamado cabo 750 volts. A exceção disso é o cabo em eletroduto enterrado. O cabo em eletroduto enterrado, apesar de ser um conduto fechado, não posso usar o condutor isolado. Tá? Então, você sempre vai precisar consultar 5410, mas a diferença, o pulo do gato, é justamente essa leitura. Ok? Bom, isso aqui, até aqui eu dei um apanhado total referente a cabos, e isso se aplica a 5410 toda. Quando for para o lado de corrente contínua, existe alguma restrição? Existe. Pô, isso está errado de novo, gente. No lado de corrente contínua, fotovoltaica, eu não posso usar o cabo 750 volts, o cabo isolado. Por que não? Vinícius, eu tenho um inversor de 600 volts. Posso usar o cabo isolado, o cabo 750 volts? Não. E aí você vai me perguntar, mas Vinícius, por quê? Porque, afinal de contas, 750 é maior do que 600. É verdade. Mas o que ocorre? A gente vai lembrar, e aí a gente volta sempre no conceito ainda da curva IV e no conceito da norma, nós vamos lembrar que eu não protejo contra curto-circuito. Tá? E quando eu falo em proteção contra choques pela NBR 5410, eu tenho duas proteções obrigatórias contra choque. A chamada proteção básica, que é feita pelo próprio isolante, aí, pela isolação, e a proteção supletiva. Sendo que o melhor meio da proteção supletiva pela 5410 é a dobradinha, seccionamento automático da alimentação, mais equipotencialização. Mas no lado de corrente contínua, se tem sol, eu tenho tensão. Então, eu não consigo ter o seccionamento automático da alimentação em corrente contínua. Então, isso mata a minha hipótese de usar como proteção supletiva, como segunda proteção, que é obrigatório, o seccionamento automático da alimentação. Então, eu tenho que usar as outras opções. A outra opção é a chamada isolação dupla. Todos os dispositivos no lado de corrente contínua têm que ter dupla isolação, ou seja, tem que ter a proteção básica, que seria a isolação propriamente dita, e a cobertura. Por causa disso, o uso do cabo 750 volts, cabo isolado, no lado de corrente contínua, inclusive dentro da string box, é terminantemente proibido, vedado. Isso já seria uma leitura que você poderia fazer interpretando a 5410, mas nem isso você precisa fazer. A norma de comissionamento, que está em vigor desde 2015, já me obriga a utilizar o condutor unipolar. Ok? E a norma agora, a 16.690, que entrou em vigor em outubro de 2019, também deixa isso claro. Então, eu não posso usar o cabo 750 volts, o cabo isolado, no lado de corrente contínua em local nenhum, nem na string box. Tá? E, bom, de alguns anos para cá, foi se desenvolvendo um outro tipo de condutor, que é o cabo que a gente chama de cabo solar. Ele atende a ABNT NBR 16612. E para a gente, como executor e como projetista, não é como fabricante, eu tenho três características que me são importantes como projetista. Primeiro, esses condutores têm proteção contra a radiação ultravioleta. Tá? Os plásticos em si, os polímeros, têm efeito, eles se deterioram com o passar do tempo frente à radiação ultravioleta. Vamos dar um exemplo que eu acho que fica claro para todo mundo. Um eletroduto PVC que a gente usa ao tempo, né? Você botou um eletroduto PVC que fica no sol, num condomínio, isso é muito comum. Mesmo um eletroduto
de boa qualidade, como um eletroduto da Tigre ou um eletroduto da Manco, no sol, gente, ele não dura 6 meses. Em 6 meses ele já está todo torto. Alguns eletrodutos de menor qualidade do que o Tigre e a Manco, não vamos dizer nome, ele chega a ficar quebradiço. Né? Então, eles precisariam ter um aditivo qualquer na sua fabricação para ter uma proteção contra a radiação ultravioleta. Quando nós estamos falando numa usina fotovoltaica, por exemplo, os condutores que saem da caixa de junção do próprio módulo, eles sempre estão sujeitos à radiação ultravioleta, nem que seja por refração e reflexão. Né? Eu estou com ele num telhado, o raio solar bate na telha e vai ficar refletindo, então esses cabos vão estar sempre envolvidos nisso. Tá? Então, é uma característica importante para a gente, a proteção ultravioleta. O outro é que esses cabos são estanhados fio a fio. O que acontece? Em corrente contínua, eu tenho mais problema de corrosão do que em corrente alternada. E corrosão é mau contato, que me dá uma série de perdas. Então, eu deixei de entregar energia, esse é um ponto econômico, e também são pontos de risco de incêndio. Então, o cabo solar, pelo fato de ser estanhado, ele vai mitigar, ele não vai anular a corrosão, mas ele vai mitigar o efeito da corrosão, o que vai impactar em menos custo de operação e manutenção e até defeito ou hora parada da usina. E por último, esse cabo solar, ele é um cabo que foi projetado para trabalhar continuamente a 90 graus Celsius, igual o cabo EPR, igual o XLPE, mas ele consegue trabalhar durante a sua vida útil de 25 anos, de 20 mil horas até uma temperatura de 120 graus Celsius. Por que isso é importante? Gente, lembrando, qual é a corrente que passa no meu arranjo, no meu condutor? Não sei. Ele é função do quê? Da irradiância que eu tenho no local. A corrente que eu tenho STC é para uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Mas eu tenho mais do que 1000 watts por metro quadrado durante certos momentos em várias regiões do Brasil. Logo, a corrente sobe. Então, quando esse cara aguenta uma temperatura de 90 graus durante 20 mil horas, se todos os fatores que eu usei anteriormente, previstos por norma, se mesmo assim tiverem, passarem desses números, eu tenho uma garantia de que esse cabo não terá problemas. Afinal de contas, são 20 mil horas. Tá? O cabo normal, vamos chamar assim, o cabo unipolar, o cabo que não é um cabo solar, não são 20 mil horas, são apenas 200 horas. Então, isso faz diferença, isso pode impactar quando a gente está olhando toda a vida útil da usina de 25 anos. Né? Uma observação importante, isso aqui eu tirei da norma, do cabo solar. O cabo solar tem que ser de cobre. Então, no momento, a norma de cabo fotovoltaico é uma norma de cabo de cobre. Eu não tenho cabo fotovoltaico de alumínio. Eu tenho sim. Anexa, se não me falha a memória, tem uma linha de cabo de alumínio que a isolação tem proteção UV. Tá? Mas não é um cabo solar. Por quê? Porque a norma de 612, o condutor é de cobre estanhado e classe 5, ou seja, flexível. Tá? Esse era um ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês. Uma coisa importante, que eu não lembrei de colocar nos slides, o cabo isolado ou o cabo unipolar, você vai encontrar a tabela de ampacidade dele na NBR 5410. O cabo solar, esse cabo solar é recente, lembrando, a revisão da 5410 é de 2005 com errata em 2008. O cabo solar, você vai encontrar os possíveis métodos de instalação e a tabela de ampacidade não na NBR 5410, mas na NBR 16612, tá? Na norma de produto. Tá? E, bom, Vinícius, tá legal. Você já me explicou que o cabo isolado eu não posso usar em corrente contínua. Você está me dizendo, então, que eu só posso usar o cabo solar? Não, não estou te dizendo isso. Olha o que diz lá na NBR 16690.
tá? Os cabos do subarranjo ou cabos do arranjo podem ser construídos conforme que norma 7286 ou 7287, que são justamente as normas que tratam do cabo EPR e do cabo XL, desculpa, as normas que tratam do cabo unipolar. E se você usar um desses cabos instalados conforme as exigências da 5410, verificando se há ou não necessidade da resistência à radiação UV. Então, a partir do momento que eu sair da série, eu posso usar, não estou dizendo que você deve ou que você vai usar, você pode usar os cabos unipolares. E por que isso é importante? Porque nessa situação, então, eu posso usar o cabo de alumínio. Então, o que valida a permissão ou não do cabo de alumínio no lado de corrente contínua é este trecho da NBR 16690. Só lembrando que aquelas restrições continuam. Então, eu estou fazendo isso num local de alta afluência de público. Não posso. Eu estou botando uma usina de 1 mega no... Vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Uma usina de 1 mega no Aquarrio. O Aquarrio é um local de alta afluência de público. Então, apesar da 16690 me permitir o uso do cabo conforme 7286 ou 72887, eu até posso usar, desde que eu use de cobre. Não posso usar de alumínio. Não porque é fotovoltaica ou não é fotovoltaica, mas sim porque eu estou num local de alta afluência de público. Então, eu preciso atender também às normativas específicas desse local. Tá? Bom, tudo isso que a gente falou hoje, né? Onde está isso aí? Na NBR 16690, na 16612 e, é óbvio, na mãe de todas as normas de instalações elétricas, na ABNT NBR 5410. Tá? Agora vamos olhar aqui as perguntas. Fernando Carvalho me perguntou se a proteção contra surtos é necessário somente nos arranjos ou em subarranjos de série. Fernando, esse é um assunto que nós só tocamos nos cursos avançados, tá? Mas a proteção contra surto você vai adotar sempre que você tem que proteger algo. Você não faz a proteção contra surto para proteger o cabo, você faz para proteger alguma coisa. Então, normalmente, ele está no arranjo geral, que é para proteger o inversor, e ele está onde eu tenho combiner box, onde eu tenho comunicação. Tá? Essas são as condições mais comuns. Você não vai botar apenas para proteger o cabo. O Igor Santos perguntou se a 5410 não é de 2010, não. A 5410, ela é de... Deixa eu abrir ela aqui. A 5410, ela é de 2005 e ela teve uma errata, que eu não sei nem o tamanho da errata, de 2008, tá? Alguns colegas, acho até que a BNT também chama assim, tá? Chamam de 5410/2008. Eu prefiro chamar 2004, tá? Na verdade, ela é de 2004, entrando em vigor em 2005, tá? Aqui, ó, a 5410, né? Ela foi publicada em 30 de setembro de 2004, entrou em válida em 31 de março de 2005. Ela teve uma errata em 2008, tá? O Leandro Monteiro perguntou um exemplo de como os cabos solares poderiam atingir uma temperatura de 120 graus Celsius. Tá? Deixa eu pegar a norma aqui do cabo. Peguei a norma dos cabos solares, tá? A 16612. Deixa eu ir lá para o finalzinho. Essa aqui, a tabela de ampacidade está aqui em algum ponto. Deixa eu só caçando aqui para a gente poder ver. Tá? Então, por exemplo, tá aqui. O que acontece aqui? Vamos lá, né? Um exemplo. Capacidade de condução de corrente para sistemas fotovoltaicos. Se o cabo estiver instalado ao ar livre, né, esse cabo pode estar instalado, dois cabos encostados um no outro, dois cabos encostados um no outro na vertical, dois cabos na horizontal espaçados de 3/4 do diâmetro, ou dois cabos na vertical espaçados no mínimo um diâmetro. Tá? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo, por exemplo, se para dois cabos, método 1, tá? Dois cabos na horizontal. Dois cabos na horizontal de 10 milímetros quadrados, eles conduzem 91 amperes. O que isso significa?
Na verdade, você está me dizendo o seguinte: se eu botar 2 cabos 10 milímetros quadrados na horizontal, instalado ao ar livre, protegido do sol, se passar 91 amperes, esses condutores vão chegar a uma temperatura de 90 graus Celsius. É isso que significa. Então, se por algum motivo qualquer, tá, eu previ 91 amperes, mas teve uma insolação maior, um efeito borda de nuvem, seja lá o que for, aquele cabo durante algum tempo não conduziu 91 amperes, conduziu 100 amperes. Significa que a temperatura do isolante, a temperatura do condutor é maior do que 90 graus, e isso poderia vir a danificar a isolação, um polímero. Nesse caso específico, no cabo solar, este cabo resiste que isso ocorra durante 20 mil horas ao longo da vida útil dele, ou seja, que haja uma corrente maior do que ele foi dimensionado, desde que essa corrente não leve a temperatura para temperaturas superiores a 120 graus Celsius. Essa é a condição, tá? Se eu tivesse... O que me limita a condição de corrente de um cabo é a temperatura que o cobre ou o alumínio vai atingir e o que isso afeta a isolação. Se eu conseguisse tirar calor muito rápido, se eu estivesse no local, se eu conseguisse botar 0 Kelvin, por exemplo, eu teria um fio fininho, quase capilar, passando uma corrente infinita. Tá? Nosso problema sempre em eletricidade, sempre é a geração de calor. Ok? Marcos, você pode usar o cabo solar para o circuito AC, tá? E por que você pode? Onde é que está escrito isso, né? E qual é a isolação, no caso do cabo solar, no circuito AC? Deixa eu só ver se eu estou com ela aberta aqui. Tô. Então, vamos lá para o iniciozinho. De novo, né, gente? Aqui é a norma essa aqui é a norma de cabo solar. Então, vamos ver. Acho que está no escopo dela. Então, a própria norma, olha o que ela está me dizendo logo aqui no escopo dela, no iniciozinho, ó. Escopo, essa norma especifica os requisitos mínimos para qualificação e aceitação de cabos singelos de condutor flexível para arapão duro, em corrente contínua, com tensão contínua de 1.500 VCC e tensão máxima de 1.8. Olha embaixo aqui, ó. A tensão AC equivalente é o 0,6/1 kV. Ou seja, você pode usar ele como cabo unipolar no lado de corrente alternada, tá? Só que você tem alguns probleminhas. Ele é um cabo mais caro. Qual é o motivo de você usar esse cabo no lado de corrente alternada, tá? Então, você pode usar, mas não vejo aplicação, vamos dizer assim, algum motivo, né, que te faça usar o cabo, tá? O Clésio perguntou qual tipo de proteção mecânica utilizar. Eletroduto, perfilado? Aqui você quiser, desde que tenha essa previsão ou na 5410 ou na 16612. O que define a tua linha elétrica, né, qual que você pode e que não pode usar, é as outras influências ambientais que você tem envolvido. Tá? Quem é que tem acesso, né, o tipo de pessoa, qual é o local, condição de fuga difícil, condição de fuga fácil. Então, essas condições todas que estão na 5410, elas vão te dando as opções daquilo que você pode fazer ou não. Entenda que a norma é uma trilha e não um trilho, né? Ela te dá algumas condições que você pode tratar ou não. Quando eu estou falando, por exemplo, em usinas de solo, eu tenho basicamente o uso de condutores em eletrocalhas, por exemplo, ou preso na própria estrutura dos módulos, para depois, entre a própria mesa e a casa dos inversores, ou do inversor até o QGBT, você tem esses cabos subterrâneos, dependendo do projetista, com enterrado eletroduto, dependendo do projetista, diretamente enterrado. Quando você estiver falando em laje, você pode ter, dependendo do acesso à laje que se tenha, você pode ter ele no chão direto, ou seja, ele exposto. Você pode ter ele em eletrocalha aramada, que foi uma solução que eu vi
em Israel, que é até uma solução que eu gosto, eu nunca consegui projetar e aplicar, mas é uma solução que eu gosto. Ou seja, dentro daquilo que permite 5410 é aquilo que você vai usar. Mas tem em consideração o seguinte, se eu estou botando um eletroduto e esse eletroduto está sob efeito da radiação UV, ou você vai botar um eletroduto metálico, ou você vai botar um eletroduto que tenha proteção contra o UV. Ou vai botar o eletroduto e vai botar uma massa em cima. Agora, se você estiver usando um eletroduto metálico, você se safou da radiação UV, mas ganhou de prêmio as intempéries, né? Chuva, essa coisa toda. Se você usar um eletroduto eletrolítico leve, não dura 6 meses. Então, essa análise que você precisa fazer para determinar o que você pode usar ou o que você vai usar e aonde, tá? O Leonardo perguntou se usar para o aterramento cabo unipolar PVC 061KV, passando em helido de ferro galvanizado. Leonardo, referente ao condutor de aterramento, eu não tenho a caixa de aterramento. Desculpa, condutor de aterramento, eu não tenho problema referente à isolação. Tá? Então, não é uma preocupação em função disso. Ele é, no mínimo, isolado. O que você tem que só ter em mente é como é que você vai tratar a radiação UV em função disso. Sob a mão, estamos falando em 25 anos. Tá? Então, você não tem grandes exigências que é isso, você só tem que analisar se você vai usar o cabo normal sem a proteção contra o UV. Tá? Na maioria dos casos, você acaba usando, pelo menos para pequenos sistemas, né? Que vai ter 4 milímetros quadrados, você acaba usando o solar mesmo. Tá? Vamos lá. Leandro, a faixa de corrente que os módulos fornecem, considerando uma string ligada em série, se a gente der uma olhada aqui, vou voltar aqui a 16612, que não está compartilhado com vocês, não adianta nada eu voltar aqui. Vamos compartilhar de novo. Olhando bem rápido, tá, gente? O que acontece, tá? Isso é só para validar um ponto. A gente tem no curso de usina e no curso de projeto, a gente faz alguns exemplos sobre isso para validar para todo mundo chegar à conclusão específica, uma conclusão que o objetivo chegar. Aqui eu vou só mostrar rapidinho, não é? Vou pegar aqui, ó, não um cabo instalado ao ar livre, tá? Vamos pegar uma usinazinha normal mesmo, nossa de residência, coisa do gênero. Como é que eu tenho cabo? Eu vou ter o cabo em eletroduto, né? Então vamos pegar aqui, ó, cabo em eletroduto diretamente enterrado, tá? Eu vou botar a temperatura ambiente alta, 40 graus Celsius. Gente, olha só. O cabo 4 milímetros, que é o menor cabo que vem num módulo, ele conduz 31 amperes. 31 amperes. Qual é a maior corrente que a gente já viu hoje nos módulos comerciais? 10, 11 amperes de corrente de curto-circuito. Mesmo multiplicando por 1,5, a gente vai ver isso na próxima aula, eu vou ter 16, 18 amperes. Então, para uma única série, aquele condutor que já vem no módulo e vem no kit, que é 4 milímetros, ou melhor ainda, se for 6, você não tem muita preocupação contra ele. Ele vai passar sempre quando eu estou falando numa única série. Tá? Eu começo a ter mais detalhes quando eu junto, quando eu tenho um inversor de 100K, 150K, que aí a corrente, quando eu faço o arranjo em si, a corrente sobe para a faixa dos 100 e poucos amperes. Ok? Gladstone, você perguntou se eu posso usar cabo unipolar de 1kV do arranjo FV até o inversor. Pela 16690, sim. Tá? 16690, sim, desde que eu não esteja sujeito à radiação UV. Senão o condutor tem que ter proteção contra isso. Mas por ela, sim, foi um ponto de discussão na norma. Eu entendo, isso é uma opinião particular, que quando nós estamos falando em sistemas pequenos, tá? 4, 6 milímetros quadrados, deve esquecer isso para usar solar o tempo todo. Agora, quando eu estou falando em usinas maiores, principalmente se for de solo, a gente acaba unificando
E aí não usa nem o unipolar de cobre. A gente vai usar o unipolar de alumínio por questões de custo, tá? Mas é possível, desde que, lembrando sempre, que a tensão, nesse caso, se mantenha até 1000 volts, ok? Tá? O Marcos Leite falou que tem vários cabos no mercado de péssima qualidade para circuito AC. Tá? E no circuito solar ele está questionando se o cabo, quando a gente está falando em cabo de cobre no lado de AC, tem uma coisa que nós chamamos, isso é ridículo, né? É o cabo desbitolado. É um cabo que ele não foi conduzido, alguns cabos até com selo do Inmetro, porque o cara manda um lote bom e depois fabrica, depois que tem o selo, fabrica tudo uma porcaria, tá? Então, eu não ouvi histórias ainda, relatos de cabo solar na mesma filosofia. Ou seja, até então, até porque é um cabo com algumas coisas mais complexas para fazer, até o momento não ouvi ninguém falar de um cabo desbitolado solar. O que a gente faz? A gente tem duas hipóteses. Uma, só trabalhar com as marcas tradicionais. É uma hipótese. Tá? Outra é buscar alguns selos, algumas certificações. No Brasil, tem uma associação, que é a Qualifio, também é parceira nossa na Abracopel. Então, a Qualifio é uma associação de fabricantes de cabo que criaram um selo que eles vão lá, e se você quiser, eu abri uma marca, amanhã eu e você abrimos uma fábrica de cabo, né, Marcos? A gente quer se associar à Qualifio, eles vão inspecionar e uma série de coisas envolvidas. A gente tem aí alguns exemplos, aí depois eu tenho que procurar o link, mas teve aí uma live do pessoal, um web debate do pessoal da Qualifia 2 ou 3 semanas atrás, eu não lembro, com a Abracopel. Isso está em algum lugar, eu preciso ver com o Edson onde é que está. E eles também tiveram uma live com o meu amigo Anderson Alexandre, da World Elétrica. Aí, essa live eu não sei se está salvo ou não, teria que perguntar ao Anderson, tá? O Igor respondeu ao Leandro a norma do cabo, a MNT NBR 1612. O Fabrício falou que viu uma usina grande com emenda de cabo solar. Pode? Não. Né? Quer dizer, a emenda é para ser feita não com fita alta fusão. A emenda é para ser feita com um conector apropriado, no caso, o MC4 ou equivalente, tá? Chamado conector toque seguro. Não esqueçam, por favor, de dar um joinha. Não esqueçam de assistir o canal. Quem não participa ainda do grupo do Telegram, tá? Eu vou botar o link aqui. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Um excelente dia para todo mundo. Forte abraço para todo mundo. Excelente dia para vocês.